Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Eu sou o professor Fabiano. Nós estamos ministrando para vocês essa disciplina de Laboratório de Prática Jurídica da Universidade Federal do Tocantins. E nesse início do curso nós estamos trabalhando a identificação de peças, respondendo exatamente essa pergunta principal: qual é a medida judicial cabível? Até porque essa é a primeira decisão que você tem que tomar quando você ouvir o relato do seu cliente no seu escritório, ou, mais importante ainda, antes do escritório, quando você estiver fazendo a sua prova de exame da ordem, você precisará saber qual é a medida cabível para responder às questões ali da prova. O que nós já vimos até aqui? Nós comparamos uma petição inicial com uma contestação. Nós vimos que há vários tipos de petição inicial. Nós podemos ter várias peças como uma petição inicial. Então, nós trabalhamos aqui a reclamação trabalhista e nós fomos comparando a estrutura dessa peça com a contestação, por exemplo. Nós também fomos comparando a estrutura de uma petição inicial com a outra. Então, a gente já falou aqui sobre reclamação trabalhista, sobre o inquérito por falta grave e também trabalhamos a consignação em pagamento. Agora, nós vamos ainda ver mais duas ações, petições iniciais, algumas peças de petição inicial que são importantes, como a ação rescisória, e vamos também ver o mandato de segurança. E em outro bloco, nós vamos falar então das peças de defesa. Então, vem comigo agora para a lousa digital e vamos trabalhar essas duas peças importantes que são a ação rescisória e o mandato de segurança. Então, pessoal, vamos começar aqui nossa aula sobre identificação de peças. Como eu disse para vocês, nós vamos trabalhar agora a ação rescisória. Eu trago aqui então nesse quadro um comparativo para vocês com a estrutura da reclamação trabalhista, que está aqui à minha esquerda, no quadro esquerdo, e à direita a estrutura da ação rescisória. Então você verifica aqui o endereçamento já está preenchido da reclamação trabalhista. A estrutura ela é muito parecida. É importante você ter essa estrutura já mentalizada na hora de desenvolver a sua peça. Então você vai ter sempre o endereçamento, nome e qualificação do autor. Você depois vem com o nome e fundamento da peça. Nós já temos aqui preenchido em vermelho o nome do fundamento da peça de reclamação trabalhista, que já foi desenvolvida. Então está aí o artigo 840 da CLT. Depois vem o nome e a qualificação do réu, as teses preliminares e também méritos. E é importante, conforme enunciado, você pode ter uma tese de tutela provisória. Depois vem os pedidos e requerimentos finais, valor da causa, nunca esquecer na petição inicial, e o fechamento. Tudo isso também, quando você for treinando os exercícios e fazendo as peças, vai ficar muito mais fácil. O importante agora é que você faça essa estrutura aí, tenha mentalizado essa estrutura. Vamos preencher agora aqui a ação rescisória, como que vai ficar, tá certo? Vamos ter algumas orientações aqui para você. Então, com relação à ação rescisória, nós começamos já a distinguir pelo endereçamento, pessoal. O endereçamento é uma peculiaridade com relação ao ajuizamento. Qual é? Ela será ajuizada originalmente nos tribunais, porque isso vai depender, para fins de competência, se estamos diante de uma sentença ou um acórdão do TRT ou do TST, e assim a ação rescisória ela será inicialmente no tribunal respectivo. Então, o que nós vamos colocar aqui no endereçamento? Nós vamos colocar que será TRT ou no TST. Então, essa é a primeira já observação que a gente faz na diferença de endereçamento de uma peça como a reclamação trabalhista e a ação rescisória. Vamos derrubar alguns mitos, tá certo? Alguns mitos. Na área de direito do trabalho, a petição inicial ela não é apenas, tá? Petição inicial não é apenas reclamação trabalhista, tá?
Porque, como nós já vimos, nós também temos outras opções. Também é um mito que toda PI tem início na vara do trabalho, tá? Nem todas as petições iniciais terão início na vara do trabalho, porque nós temos petições aqui que vão iniciar no TRT ou no TST. No caso da ação rescisória, o enunciado ele deve informar que já houve um trânsito em julgado. Então é importante isso aqui, ó. Já houve trânsito em julgado. Então essa informação aqui é importante para você já de cara identificar que você poderá estar diante de uma ação rescisória. Então nesse caso haverá um processo cujo objetivo é rescindir a coisa julgada. Então nós teremos um processo. Qual que é o objetivo desse processo? Que vai ser rescindir a coisa julgada. Ok? Então, muita atenção para o enunciado nesse sentido, que o objetivo será, então, de rescindir a coisa julgada. As palavras-chave, então, vão ser essas, ó. Coisa julgada, tá certo? Coisa julgada, ou também decisão prolatada. Ficou feio aqui, vamos corrigir. Prolatada, ok? Então, ó, duas palavras-chave para você poder identificar a ação rescisória, que seria coisa julgada ou decisão prolatada. Então, nesse caso, haverá um novo processo, cujo objetivo, como eu disse, é rescindir a coisa julgada, tá certo? Um novo processo. Então, nesse caso, nós teremos essa peça cabível, que é a ação rescisória, que é o único meio de alterar o resultado. Então, a ação rescisória, quando você tem que rescindir a coisa julgada, o único meio que você terá aí à sua disposição será exatamente a peça ação rescisória. Portanto, para identificar a ação rescisória, nós temos que estar diante de uma ação que já transitou em julgado. Entretanto, só será cabível se enquadrar-se em uma das hipóteses de que? Do artigo 836 da CLT ou 966 do CPC. Ok? Então, nós já colocamos aqui, ó, nome e fundamento da peça. Nós teremos aqui a ação rescisória. Vamos completar então o nosso quadro. Ação rescisória, mas somente se tiver cabível aqui no 836 da CLT e 966 e seguintes do CPC. Então são essas situações que você precisa estar atento. Então vamos lá para o artigo 836. O 836 ele diz: é vedado aos órgãos de justiça do trabalho conhecer de quê? Conhecer das questões já decididas. Então, é vedado aos órgãos de justiça do trabalho conhecer das questões já decididas, excetuados os casos expressamente previstos neste título e aqui, ó. E a ação rescisória, tá certo? Então, questões já decididas, excetuados os casos expressamente previstos nesse título, e a nossa aqui ação rescisória, que será admitida na forma do disposto no capítulo 4 do título 9 da Lei 5.869, aqui o Código de Processo Civil. Agora a gente vai então para o 900. Bem, vamos aqui para o artigo 966 do CPC e aqui nós vamos encontrar as hipóteses de cabimento
da ação rescisória. Então aqui você tem elencados do inciso 1 ao 8º essas hipóteses. No inciso 1, se verificado e for proferido que por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz. No 2, proferido por juiz impedido, juízo absolutamente incompetente. No 3, se resultar de dolo ou coação da parte vencedora. O 4, ofender coisa julgada. No 5, violar manifestamente norma jurídica. No 6, for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada no processo criminal, venha demonstrar na própria ação rescisória também, que possa ser demonstrado na própria ação. O 7, obtiver que o autor, posteriormente ao trânsito julgado, prova nova da existência que na época era ignorada, não pôde fazer uso e capaz por si só de lhe assegurar um pronunciamento favorável. E no 8º nós temos se for fundada em erro de fato verificável no exame dos autos. Então aqui você tem o que? As hipóteses de cabimento da ação rescisória. Agora, pessoal, nós vamos para o 967. No 967 você tem a questão da legitimidade. Qual é a parte legítima para propor a ação rescisória? Então você tem aí do 1 ao 4, quem for parte no processo ou o sucessor, a título universal e singular. Terceiro, juridicamente interessado, Ministério Público. No caso do 3, você tem, se não foi ouvido no processo, caso do Ministério Público, em que ele era obrigatória a intervenção. Ou quando a decisão rescindenda é o efeito de simulação ou colução das partes, a fim de fraudar a lei. Então são essas duas hipóteses aqui que tem legitimidade do Ministério Público para propor a ação rescisória. Em outros casos, que se impõe a sua atuação, e 4, aqui os 3 casos do Ministério Público, e o 4, aquele que não foi ouvido no processo em que ele era obrigatória, não foi ouvido, a intervenção. Parágrafo único, hipótese do artigo 178, o Ministério Público será intimado para intervir como fiscal da ordem. Então aqui você tem a questão da legitimidade. Vamos agora para o 968, e aqui diz: a petição inicial será elaborada com observância do artigo 319, e aí você já deve ter esse artigo marcado no seu vadimeco. Lembrando, você que vai fazer o exame da ordem, importante você ir marcando, botando clipes ali nos artigos principais, e esses artigos que você vai usar principalmente de fundamentos de peça, você deve ali fazer algum tipo de marcação no seu VAD, tá certo? No inciso 1, acumular pedido de rescisão, se for o caso de novo julgamento do processo. E aqui o que eu quero chamar a atenção é o inciso 2, depositar importância de 5% sobre o valor da causa. Então isso aqui é no CPC, pessoal. E aqui que eu chamo a atenção de vocês que no processo do trabalho, tá? No processo do trabalho, o 836 ele vai dizer que esse depósito é de 20% do valor da causa, tá certo? Lembrar isso aqui, 20% do valor da causa. Então, agora a gente pode voltar aqui à nossa estrutura inicial. Nós já colocamos aqui o endereçamento e é exatamente a partir da origem da sentença que você vai determinar a competência para a propositura da ação, se vai ser TRT ou TST. A estrutura, como vimos, você tem aí o nome, a qualificação do autor, o nome, fundamento da peça, a peça, qualificação aqui, ação rescisória, nós já falamos, 836, 966 e seguintes do CPC. Nas teses, só corrigindo aqui, essa parte aqui, ó, que está nesse texto, isso aqui é relativo a consignação em pagamento, então não faz parte aqui. Então as hipóteses de cabimento das teses, lembrando depósito prévio, 20%, que são as hipóteses do 966 do Código de Processo Civil, tá? Quanto à legitimidade, então, a gente já falou, está lá no 967 do CPC, o 968, a lembrar
da diferença, não 5%, mas 20%. Então, dito isso, pessoal, a gente fecha aqui a ação rescisória e no próximo bloco nós vamos tratar do mandado de segurança, tá ok? Então, a gente se encontra no próximo bloco.